Eu já fiz um vídeo falando sobre o suporte básico de vida, vamos falar agora então sobre o suporte avançado de vida. No ambiente intra-hospitalar, pessoal, os ritmos de parada cardiorrespiratória mais frequentes são a sistolia, que corresponde a 39% dos casos, e a atividade elétrica sem pulso, que corresponde a cerca de 37% dos casos. A taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular, nesses casos, elas são menos frequentes, tá? Correspondem a cerca de 23 a 24% dos ritmos de parada cardiorrespiratória, mas são os que possuem um melhor prognóstico, tá? Apresentam maior taxa de sobrevida, que gira em torno de 34 a 36%. Agora, englobando aí a sobrevida geral, né, incluindo todos os tipos de parada cardiorrespiratória, a sobrevida gira em torno de 18%. Então, né, pessoal, vamos lembrar que existem 4 ritmos de parada, 2 que são chocáveis e as outras 2 que não são chocáveis. As 2 chocáveis são a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, e as 2 não chocáveis, que são a sistolia e a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso. Vamos começar falando então sobre, primeiro, né, sobre os 2 ritmos chocáveis, né, em caso de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Então, esse indivíduo chegou parado para você no box de emergência, o primeiro passo, pessoal, é monitorar, né? Então, a gente vai entrar com uma monitorização, oxigênio e pegar acesso, né, pessoal? Claro, a gente tenta primeiro o acesso venoso periférico, se não conseguir, a gente entra com a punção intraóssea, tá? Então, de maneira bem básica, bem geral aqui para vocês, como que vai ser a sequência, né, de condutas que devem ser adotadas nesses casos de ritmos chocáveis. Então, antes de qualquer coisa, né, esse paciente chegou parado lá para você, você inicia imediatamente com a RCP, né, lembrando sempre de fazer 30 compressões para cada 2 ventilações, compressões efetivas, tá, pessoal? O que são compressões efetivas? Você vai se utilizar de técnicas adequadas, tanto para fazer as compressões quanto para fazer a ventilação, né, pessoal? Claro, compressão, sempre manter os membros superiores perpendicularmente ao tórax daquele paciente, aprofundar aí cerca de 5 centímetros, que vai dar aí mais ou menos 2 polegares, e deixar o tórax retornar completamente antes de fazer uma nova compressão, tá, pessoal? Isso é muito importante para que você consiga fazer as compressões adequadamente, né, de maneira eficaz. E manter a frequência, né, pessoal, a frequência adequada, que são 100 compressões ou mais em 1 minuto. Para ajudar a gente nisso aí, tem a musiquinha, né, que se a gente ficar com ela na cabeça e seguir o ritmo dela, a gente consegue manter a frequência adequada para reanimação, tá? Então, a gente vai aplicar o monitor e o desfibrilador, né? A gente já vai fazer a leitura do ritmo desse indivíduo. Se for ritmo chocável, né, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, a gente faz o primeiro choque. No caso de um desfibrilador bifásico, a gente entra com 200 joules, tá? Então, faz esse primeiro choque, e já nesse momento a gente pede para que a enfermeira ou a pessoa responsável pela medicação já deixar preparada a primeira dose de epinefrina, né? Lembrando que a epinefrina ela pode ser utilizada a cada 3 a 5 minutos, caso seja necessário. Então, a gente já deixa o indivíduo responsável por essa medicação alerta, já pedir para ele deixar preparadinha, tá? 1 miligrama de epinefrina, que se esse indivíduo não retornar, a gente vai usá-la no momento do próximo choque. Tá? Então, a gente fez esse primeiro choque de 200 joules, a gente reinicia imediatamente com a RCP, né, mantendo aí 30 compressões para cada 2 ventilações por mais 2 minutos. Após esses 2 minutos, a gente vai checar novamente o pulso desse indivíduo. Se ele ainda não tiver retornado, a gente vai chocar novamente, tá? Fazer um segundo choque e vai subir agora para 300 joules. E entra com a primeira dose de epinefrina também, tá, pessoal? Lembrar que as drogas elas devem ser aplicadas no momento em que se carrega o desfibrilador ou logo após o choque. Então, a gente já vai chocar esse indivíduo 300 joules, dessa vez, desse segundo choque, já 300 joules em desfibrilador bifásico. Logo após o choque, a gente entra então com a primeira dose de epinefrina, 1 miligrama EV, tá? Fez esse choque, fez a epinefrina, a gente reinicia imediatamente as compressões, mantém mais 2 minutos de 30 compressões para cada 2 ventilações. Depois desses 2 minutos, a gente verifica novamente o pulso desse indivíduo. Se ele ainda não tiver retornado, a gente vai chocar novamente, tá, pessoal? Só que agora a gente vai carregar para 360 joules
e entra também com a amiodarona, tá? Que a gente já vai ter pedido pro indivíduo responsável pela preparação das drogas, a gente já vai ter pedido para ele ter deixado preparado logo após a aplicação da epinefrina, que é a primeira droga que a gente fez ali no momento do segundo choque, tá? Então lá naquele momento do segundo choque a gente já pede para ele preparar, deixar preparadinha a primeira dose da amiodarona, que deve ser aí 300 mg em bolos, tá? Então nesse momento do terceiro choque, que a gente vai entrar com no caso um desfibrilador bifásico 360 joules, a gente já entra também com a amiodarona, tá? 300 mg em joule aí essa primeira aplicação. E a gente vai fazer isso, vai dar o terceiro choque, vai dar a amiodarona, que é uma droga que deve ser utilizada em casos de ritmos chocáveis, né, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, e reinicia novamente mais 2 minutos de massagem cardíaca, né, e ventilação. 2 minutos de 30 compressões para cada 2 ventilações. Um procedimento importantíssimo aí também no momento da ressuscitação cardiopulmonar, pessoal, é a avaliação das principais causas reversíveis, né, de parada cardiorrespiratória, que são os 5Hs e os 5Ts. A gente vai tentar identificar essas causas, porque, claro, né, na situação que a gente conseguir identificar, a gente vai corrigir. Então, quais são os 5Hs e os 5Ts? Né, as principais causas aí relacionadas com a parada cardiorrespiratória. A gente tem o primeiro H, que é a hipovolemia. A hipovolemia a gente trata com volume, né? Segunda causa, segundo H, hipóxia, a gente trata com oxigênio. Terceiro H, que é o hidrogênio, né? A acidose, a gente vai tratar com bicarbonato de sódio. Quarto H, hipotermia, a gente trata com reaquecimento. Quinto H pode ser uma hipo ou uma hipercalemia. Se for hipocalemia, a gente trata com reposição de potássio. Se for hipercalemia, a gente vai tratar com bicarbonato de sódio, tá? Agora vamos falar dos 5Ts, que são também as 5 importantes causas de parada. Primeiro T é tamponamento cardíaco, né? Isso aí a gente vai tratar com a punção pericárdica. Segundo T é o TEP, né? O tromboembolismo pulmonar. O que a gente deve fazer nesses casos é concluir a reanimação cardiopulmonar. Logo depois a gente vai verificar a necessidade de trombólise, ok? Terceiro T, trombose de coronária, a gente vai também fazer da mesma forma. A gente vai concluir a reanimação, em seguida a gente vai considerar o tratamento de reperfusão do miocárdio. E o quarto T é a tensão, que no caso é o pneumotórax hipertensivo. A princípio a gente trata com a punção, né, punção de alívio, em seguida a gente entra com o dreno de tórax, e por último são as causas tóxicas, né, a gente vai tratar com um antagonista específico. Então a gente vai manter esse ciclo aí, né, pessoal, de reanimação. Depois que esse indivíduo retornar, a gente vai entrar com os cuidados imediatos após a PCR, né, parada cardiorrespiratória. Então a gente vai pegar aí os sinais vitais desse paciente, a oximetria de pulso, vamos pedir para ele solicitar exames laboratoriais, vamos solicitar o eletrocardiograma de 12 derivações, e a gente vai verificar se esse paciente responde e se ele está respirando, tá, pessoal? Se ele não estiver respirando, a gente vai intubar, tá? Nós iremos intubá-lo e iniciar com a hipotermia terapêutica. A hipotermia terapêutica, pessoal, ela é o único método comprovado que vai ajudar esse indivíduo na recuperação neurológica dele, tá? Então, é muito importante que nós iniciemos com essa hipotermia terapêutica em todos os indivíduos que permanecerem não responsivos após o restabelecimento da circulação espontânea, tá? Então a gente pode fazer isso através de soluções salinas geladas, tá? A gente vai manter a temperatura desse indivíduo aí em torno de 32 a 34 graus Celsius por cerca de 12 a 24 horas. Em relação à intubação, né, a pessoa intubou, vai verificar se a intubação foi feita da maneira correta. A gente faz isso através da ausculta e do capnógrafo, né? Se tiver correto a colocação do tubo, a gente vai fixar. Em relação aos ritmos não chocáveis, né, a sistolia e a atividade elétrica sem pulso, a gente vai iniciar com as compressões, né, 30 compressões para 12 ventilações. A gente entra com a epinefrina também, né, 1 mg a cada 3 a 5 minutos. Nós iremos intubar esses pacientes e fazer a verificação do ritmo a cada 2 minutos também, tá? Se esse indivíduo permanecer em AESP ou assistolia, a gente vai também verificar quais são as principais causas, né, os 5Hs e os 5Ts,
detectou a causa, tratar, obviamente. Sobre o suporte avançado de vida que eu tenho para falar para vocês, pessoal, é basicamente isso. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.